Bom dia, eu sou Juliano Pimentel e se você não me segue é só ir lá no YouTube jogar Juliano Pimentel ou botar DR Juliano Pimentel aqui no Facebook. Bom, acabei de chegar de São Paulo, daqui a pouco eu vou lá pro consultório. Ontem e anteontem eu não consegui fazer minhas lives, né? A internet caiu, eu tava super corrido no evento, no curso que eu tava fazendo, então assim... Agora cheguei e vai provavelmente ficar tudo dentro da normalidade, tá? Bom dia, Bruno, bom dia, Gleice, bom dia, Vânia. E me conta, vou fazer algumas perguntas para vocês. Quem de vocês leu os artigos que a gente continuou postando, os artigos que eu fiz e postei aqui no site, aqui na página? Fala eu aí, por favor. Bom dia, todo mundo que foi entrando já vai compartilhando. Bom dia, Carol, Débora, bom dia. Antes que falem, tô cansado, tô cara de cansado, tô cansado sim. Acordei 4 horas da manhã para ir para o aeroporto, fui dormir ontem uma meia-noite e meia por aí. Mas toca o barco. Bom dia. Então, vocês viram um artigo que saiu sobre a parte de hipotireoidismo? Vocês viram o artigo que eu fiz aqui, porque tinha muita gente pedindo um guia escrito sobre a parte do jejum intermitente. Bom dia, Sandrinha. Tinha muita gente pedindo muitos assuntos, e baseado nesses pedidos de vocês, eu vou montando esses artigos para botar no site, tá, gente? Então, assim, e aí eu queria saber quantos de vocês estão vendo os artigos. Quantos de vocês já repararam que lá embaixo do artigo no site, dá para comentar o artigo no próprio site, desde que você esteja logado pelo Facebook, tá? Se você estiver logado no seu Facebook, opa, então perfeito, hoje é dia, eu também tô. Se você estiver logado pelo Facebook, você vai conseguir comentar no próprio site com o seu Facebook lá embaixo, tá? Então assim, é bem tranquilo isso. Então, voltando aqui, gente, antes de mais nada, bom dia para todo mundo que estiver aqui, vai compartilhando. Mo, traz meu iPad, por favor, tá lá no quarto, acho que eu larguei lá. Então assim, opa, obrigado, Soares, obrigado. Então, todo mundo que estiver chegando aí agora já vai compartilhando pra gente acordar o povo. Porque a live era 7 da manhã, já tá 8 da noite lá no Japão, então todo mundo pode já participar. E a gente tem que fazer quero o livro em espécie. Araújo, é só você imprimir o livro. Tá? Se você já adquiriu o livro, é só você imprimir. O livro é o que você precisa. Tá bom? Quem já adquiriu o livro, pode botar lá e imprimir. Você vai ter na cozinha, vai ter tudo. Vocês estão rindo, né, amor? O homem é desse jeito. Bom dia, gente. Então, vamos lá. Seguindo adiante. Antes de mais nada, como é um assunto polêmico, bicho, se você não concorda, vai pra lá, não fica me apurrinhando nos comentários, vai estudar um pouquinho, joga intermittent fasting na internet. Aqui é um negócio para ajudar as pessoas. Se você não concorda, tem sua visão, vai fazer seu canal, vai tentar levantar teu nome para depois começar a fazer coisa e falar bababá, tá bom? Por favor. Aqui é pro pessoal que quer crescer, ficar melhor, ajudar os outros, entendeu? É por aí. Porque senão vai ser banido da página. Eu nem discuto com quem fica com comentário besta, eu só bano. Começando já a avisar logo. Então assim, eu não tenho tempo para isso, sabe? Sendo muito sincero. Tenho mais o que fazer. Então assim, seguindo em frente. Bom, hoje eu vou falar sobre um guia inicial para todo mundo que tem jejum, que quer iniciar o jejum intermitente, tá? É isso aí, Marcelinha, todo mundo aqui. Se é para ajudar, eu quero que vocês comentem. Uma pessoa está com dificuldade, manda lá pro canal do YouTube. Tem dezenas de vídeos. Vocês conhecem a história da rêmora? Rêmora fica embaixo do tubarão comendo o resto. Pois é, o cara não tem competência para fazer o próprio canal, não tem conteúdo para fazer o próprio canal e vem no canal dos outros encher o saco.
Porque aqui eu nem converso, eu já saio banindo e mandando embora. Nem converso, não tem tempo para perder com isso não. Tá? Então assim, seguindo em frente. Um guia definitivo para jejum de iniciantes. Primeira coisa que eu quero começar esse assunto. Jejum não é modinha para emagrecer. Jejum não é modinha para emagrecer. Jejum é para saúde. Ponto. Começa por aí, tá? O jejum, o foco dele nunca foi, nem vai ser emagrecimento só. O benefício do jejum vai muito além disso, gente. Ele transcende isso. Entendeu? Por quê? Fala, Nina. Tá? Ele transcende isso. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Que a base do processo do jejum em si, ela é natural. Ela faz parte da humanidade como um todo. Desde que o ser humano existe na face da terra, ele jejua. Desde que o ser humano existe na face da terra, ele jejua. Vamos perguntar por quê? Porque quando o ser humano não tinha geladeira na porcaria da casa, que graças a Deus as pessoas têm geladeira hoje, e a gente consegue armazenar os alimentos, o que acontece? A gente tinha que correr atrás do nosso alimento todo dia, comprar e estragar e por aí vai. E quando você era homenzinho da caverna Uga Buga, tá lá, blá blá blá, e aí? Você não tinha nem o que comer, você ia rodar atrás disso, e quando pudesse, se desse, ia comer. Às vezes num dia ou no outro você ia comer uma folhinha que achava pelo meio do caminho, que ia te dar uma piriri danada, e por aí vai. Agora, o jejum ajuda a emagrecer? Ajuda brutalmente, mas não é por parar de comer. Os ignorantes de plantão falam sobre isso e ficam falando da seguinte forma: jejum não presta, jejum, ignorar é não saber, tá? Ignorante não quer dizer alguém que é mal educado, não. A pessoa ouve o senso comum e sai falando, e aí fala, não, mas o jejum, a pessoa pode comer saudável de 3 em 3 horas e emagrecer. Tudo bem, bicho, faz isso se você concorda. Eu discordo. Eu não acho que a gente foi feito para comer 3 em 3 horas. Acabou, a minha opinião. Juliano Pimentel. Estuda um bocado, faz tua vida e defende sua opinião. Por aí. Eu tenho ajudado um monte de gente defendendo o que eu acredito. E o jejum, quando ele é feito, ele ajuda a ciclar os hormônios. A gente hoje tem uma grande prevalência de predominância estrogênica em mulheres. Além da predominância estrogênica em mulheres, a gente tem uma resistência insulínica muito grande na maioria da população, tá? E o que acontece? A resistência insulínica que ocorre na maioria da população, ela se dá por conta do excesso de lixo que vocês comem. Isso mesmo. As famílias estão se matando com porcarias dentro de casa. Inclusive pão integral, na minha opinião, é porcaria. Biscoito integral é porcaria. Ou o ser humano volta a comer o que presta, ou ele está fadado a morrer doente. E aí, o porquê que eu estou explicando tudo isso? Porque isso é a base para você entender o jejum. As pessoas dizem, vai direto ao ponto. Não, não vou direto ao ponto. Se você quiser ir direto ao ponto, pode ver. Mas assim, tem outros 4 vídeos disso lá no YouTube. O que eu quero que vocês entendam, gente, é que o jejum intermitente, ele não é para você parar de comer por si só. É que quando você para de comer uma refeição naturalmente, os seus hormônios mudam dentro de você. Como assim? O seu pâncreas muda a secreção hormonal. Seu nível de GH se altera. Isso é meio questionável, mas o nível de glucagon se altera. O que é glucagon? Glucagon é o contra-hormônio da insulina. A insulina, na maioria das pessoas que tem pré-diabetes, está com resistência insulínica. E essas pessoas precisam de abaixar essa resistência de insulina. E a maior forma disso é eliminando carboidratos e ciclando alimentos, principalmente os lixos da sua mesa. E aí as pessoas falam, mas doutor, todo mundo pode fazer jejum? Não, não é todo mundo que pode fazer jejum sozinho. Pacientes diabéticos ou que já estão tomando hipoglicemiantes orais
o ideal é que estejam acompanhados pelo médico sempre, principalmente se você já tiver uma obesidade mais considerável. Você precisa, entendeu? De colocar na sua vida uma responsabilidade pela sua própria saúde. E as pessoas vão falar assim, eu sinto fome de 2 em 2 horas, doutor. Não, você sente fome porque você come trigo. Quando você come trigo, ele libera uma coisa chamada gluteomorfina, que vai no seu cérebro, e que em 2 horas a 2 horas e meia abaixa o nível. E aí o seu cérebro, no centro da fome, acha que você está com fome. Entendeu? Então assim, existe atividade em jejum. Eu malho em jejum. Eu faço meu yoga todo dia em jejum. Meus pacientes são recomendados a fazer isso, mas são recomendados pela orientação médica. Então, se você for do nada e fazer isso, vai passar mal? Vai passar mal. Pode não passar? Pode não passar. Mas o que eu digo é o seguinte, ai doutor, mas então eu vou estar queimando massa muscular? Não, não vai. Ai, mas no meu exame de bioimpedância da astronauta lá, deu isso. Olha só, desculpa, o exame de bioimpedância da astronauta, ele vai fazer o seguinte, eu tenho as melhores máquinas no meu consultório do Brasil, na verdade é a melhor, o último lançamento hoje. Só que o que acontece? Isso não está mostrando que o seu músculo diminuiu, isso está mostrando que a quantidade de glicogênio do seu músculo diminuiu. E aí aparece um monte de gente falando besteira, falando que diminui a massa muscular. Não, mas cada molécula de glicogênio puxa 4 moléculas de água para dentro do músculo. E o volume que se reduz é de líquido dentro do músculo, nunca foi água. Nunca foi músculo que perdeu, entendeu? Isso, então as pessoas precisam de entender que tem muito mais além do que é dito. Tem muito mais. E aí, agora, você está falando... Gente, jejum intermitente é usado até para quem está fazendo a parte de cutting. Cutting é uma parte de fisiculturismo, tá? O cara está querendo cortar e definir. Então, assim, isso é utilizado de várias formas. É uma estratégia de saúde. Na minha casa, meu filho, minha esposa, minha família respira isso. As pessoas que me cercam respiram isso. E eu falo assim para vocês, quer ver? Vou fazer uma pergunta simples. Todo mundo que está aqui já compartilhou? Quem aqui já está fazendo jejum e qual foi o benefício que teve na sua vida? Coloca na frente. Eu faço jejum tantas horas e já mudei isso na minha vida, na frente. Essa ordem específica. Entendeu? Faz essa ordem específica. Porque é muito triste. Quando eu comecei a fazer esses vídeos na internet, foi exatamente para trazer isso no dia a dia. Entendeu? Porque as pessoas têm essa dificuldade de capturar o conteúdo e colocar ele em prática. Então, o que eu passo aqui no dia a dia para vocês é como se tornar mais saudável. E todos os processos você tem que buscar algum colega, algum médico, e no estado que você está, alguém que entenda desse assunto. Entendeu? Não são fáceis, os médicos que seguem essa linha, é uma linha diferente, tá? É uma linha não ortodoxa da medicina. É igual o direito, tem várias doutrinas, a medicina também. Só que a gente tem que estar aqui querendo agregar. Eu trabalho com vários educadores físicos, graças a Deus, agora eu estou conversando com um nutri maravilhoso, achei alguém que pensa na minha linha, que é muito difícil. Olha aí, estou fazendo 16 horas, estou desinchada, emagreci 10 quilos com jejum, melhorou meu libido, minha saúde está maravilhosa, estou com saúde ótima. Gente, faço 14 horas e tenho ajudado muito na minha definição muscular, faço 14 horas e treino de manhã em jejum. Vocês estão vendo? Não é só o doutor Juliano que está falando, não é só Juliano Pimentel que está falando. O brasileiro, a humanidade está ficando doente por comer demais. Está ficando doente por comer lixo. E a gente tem que parar de comprar o que está embalado e comprar o que está lá na feira. Entendeu? Não é tudo baseado em hormônio, igual todo mundo fica colocando. Você está entendendo? Então, as pessoas me perguntam, deixa eu só abrir aqui uma coisa, que eu quero ver o que mais eu botei no artigo. Eu já não lembro, que é tanta coisa. Então assim, eu já falei que diabéticos tem que passar pelo médico antes, tá? Diabéticos tem que passar. Não é que o diabético não faça jejum. O diabético faz jejum sempre. Toda noite quando você dorme em jejum. Só que o jejum efetivamente começa quando a insulina baixou a tal ponto que o glucagon suba.
entendeu? Essa é a diferença. E tem pessoas que têm uma resistência insulínica tão alta, que o jejum só começa a funcionar para elas mais para frente. Ela não consegue nem neutralizar o nível de insulina dela no jejum básico, entendeu? Então assim, nossa, o iPad aqui tá um caos, peraí. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, gente. Então assim, continuando, quando a gente fala de modos de jejum, existem alguns modos. O primeiro deles, todo mundo que está aqui compartilhou? Olha aí quantas pessoas já emagreceram, estão mais felizes, mais saudáveis, graças a Deus. Todo mundo está passando pelo médico? É o que eu falo, vocês têm que passar. Sempre, sempre, gente, sempre. Isso não é brincadeira, tá? Querer ser saudável sem problema, bariátrico pode, bariátrico tem que ser acompanhado pelo médico, sempre. É outro paciente que tem que ser acompanhado, tá? Depende do bariátrico, do tipo de cirurgia, mas via de regra ele vai poder iniciar sim. Se não tiver nenhuma deficiência, tá? Então assim, voltando. Existe jejum de 16 horas por dia, fixo, todo dia 16 horas. Existe jejum 3 vezes por semana de 24 horas. Existe jejum de 24 horas todo dia. Isso é variável. Olha lá, minha disposição está a 1000. Gente, isso é variável. Você vai ver que a sua relação com o alimento vai mudar. Sua relação com a comida vai mudar. Seu dia a dia, sua disposição. Sabe aquela história de você ter que sair às vezes do seu trabalho para almoçar, porque você só vai almoçar se tiver fome, cara. Você só vai se alimentar se tiver fome. Seu corpo, ele foi feito para se alimentar quando tem fome. Não é para comer de 3 em 3 horas. Exatamente, isso aí. Olha que coisa linda. Olha a Polly. Você sabe por quê, Polly? A Polly já me segue aqui há muito tempo. Ela, fui ao médico, ele disse que não tem nada contra o jejum intermitente, mas quer me acompanhar. Esse colega, ele foi muito íntegro. A Polly já me acompanha há muito tempo. Provavelmente, a Polly já teve resultados antes de chegar nesse colega. E aí, uma pessoa que tenha bom senso vai falar, pô, ela está conseguindo ter resultados que ela não tinha antes na vida dela. E aí, o que acontece? Eu vou virar para essa paciente quando ela me procura e negar ajuda a ela e falar que o que ela está fazendo, que está resolvendo a vida dela, que ela está melhor, com mais disposição, mais saudável, vai fazer mal para ela, ou eu acompanho ela como médico e vejo e falo, olha, isso aí é interessante, eu vou sentar e vou estudar. Primeira coisa, se alguém chega com alguma coisa no consultório, a gente tem que chegar e tem que estudar. Entendeu? Então assim, e daí dá um posicionamento, isso é muito legal, isso é muito bonito. E por isso que cada vez mais eu chamo colegas para a internet. E está aumentando esse número, entendeu? Mas muitas pessoas no início erram em que ponto do jejum? É isso que é importante. As pessoas erram no jejum, na ingesta hídrica. Se você não se hidrata, você se mata. Grava isso. Quem não se hidrata, se mata. Quem não se hidrata, se mata. Gravaram? Quem não se hidrata, se mata. Doutor, o que líquido eu posso tomar no jejum? Você pode tomar chás, 100 calorias, café sem adoçante, sem açúcar, ou água. Abundância, entendeu? Abundância. O líquido, ele é primordial para o seu metabolismo funcionar, tá? Ele é primordial para o seu metabolismo funcionar. Algumas pessoas que têm gastrite de cunho nervoso principalmente, vão ter problema com o jejum. E tem que buscar um médico para orientar, gente. Tem que fazer parte do seu dia a dia, tá? Tem que fazer parte do seu dia a dia. Então, doutor, tudo bem, então você está falando que jejum é para a saúde, mas eu quero engordar. Olha só, você quer engordar de verdade? Busca um bom personal trainer. Busca um bom personal trainer, vai para academia, cicla a alimentação, pode acompanhar com um Nutri, que ele vai te mandar de comer de 3 horas nesse caso, não teria problema, entendeu? Mas assim, molda algo junto aos profissionais para isso. Se isso não resolver, sempre o médico tem que estar envolvido, tá? Sempre. Então eu falo, problema de ganho de peso tem relação com insulina.
E a relação com insulina tem relação com jejum. Entendeu, gente? Então, assim, a maioria das mulheres tem infecção urinária de repetição porque não bebe água suficiente, tá? Suco de forma alguma, nenhum suco. Eu falei, olha só, para de inventar moda vocês, tá? Vocês estão aqui, presta atenção, eu falei que pode água, chá e café. Eu não falei que pode suco, não falei que pode barrinha, não falei que pode nada. Então não adianta nem perguntar o que quebra e o que não quebra jejum. O que pode tomar é água, café e chá. E olhe lá, o ideal é só água, tá? Mas seguindo em frente. Então assim, principais relações jejum e benefício: o aumento do GH, aumento da queima, da aceleração metabólica, aumento da redução da insulina corporal, da resistência insulínica, entendeu? E isso vai fazer você ter relatos diferentes, entendeu? Do meu instrutor da academia, problema, desculpa, o que seu instrutor sabe disso? Desculpa, faz o que você quiser, cara. Vai no seu médico e pede ao médico a opinião dele. Você é fisiculturista? Você é atleta profissional? Todos os personagens, e olha que os personagens que trabalham comigo são excepcionais, assumem isso, e qual o problema? Então, não posso, cada um faz o que quer, cara. Cada um pensa o que quer. Se o seu instrutor da academia está falando isso, é azar o dele. O que eu posso fazer? O problema é dele. Entendeu? Nada contra. Então, assim, entendam, é uma estratégia de mudança de saúde, tá? É uma estratégia de mudança de saúde. Aí as pessoas perguntam, doutor, o que eu como quando quebro o jejum? Aí vai ficar muito longo pra gente falar aqui, tá? Porque o vídeo de quebra de jejum, tá? O vídeo de quebra de jejum, ele tá lá no YouTube já. Cada um que estiver aqui, vai lá no YouTube agora, quando sair daqui, e se inscreve no canal. Antes que perguntem, o livro Viver Melhor Sem Glúten, tá bom? Ele não comenta sobre jejum, ele comenta sobre emagrecer sem glúten e ter uma vida saudável sem glúten. Jejum é uma estratégia dentro de tudo aquilo que eu lanço dentro do livro. As pessoas que já adquiriram o livro estão apaixonadas com ele, já acabaram de ler e estão pedindo o próximo. Só que vai demorar, esse demorou muito tempo para sair. Agora o próximo é o de yoga, que vai estar nas livrarias e por aí vai. Quem chegou aqui agora, quem está aqui pela primeira vez, só para eu perguntar, hein? Quem está aqui pela primeira vez, fala eu, por favor. Hein? Quem está aqui pela primeira vez, galera, fala eu, por favor. Manda aí. Opa, Mica. Bem-vindo todo mundo que está aqui pela primeira vez, tá bom? Antes de mais nada, se você está aqui pela primeira vez, passa no meu site, tá? www.drjulianopimentel.com.br. Vai no YouTube e se cadastra. Lá no meu site tem umas barrinhas do lado direito, assim, que tem Facebook, YouTube. Aí você se cadastra nos dois. Porque quando você se cadastra no YouTube, você vai ser notificado. Aparece um sininho que notifica você quando eu faço uma live ou quando eu carrego um vídeo lá. Porque o YouTube, o Facebook não notifica as pessoas. Tem quase 500 mil pessoas aqui na página e o Facebook não notifica as pessoas da live, porque é uma live numa página profissional. Entendeu? Então assim, gente, muito bem-vindo a todo mundo que está aqui. Eu sei, pra vocês terem ideia, nesse último mês a gente cresceu, graças a vocês e ao carinho de vocês, quase 130 mil pessoas, tá? 130 mil pessoas. Então muitas dúvidas vão surgir e essas dúvidas têm que ser tiradas de todo o coração lá no YouTube. Tem muito vídeo, tem mais de 50 horas de vídeo, tá bom? Então assim, sentem, anotem com um caderninho, vejam tudo, tenham paciência para isso, tá? Tenham paciência para isso. A grávida não precisa de fazer jejum, grávida precisa de comer comida de verdade, começa por aí. Tá? O problema é que um monte de grávida comendo um monte de lixo, achando que o filho vai nascer com cara de pão, cara de chocolate, cara de não sei o que, de não sei o que, tá? Começa por aí. Não tô bravo não, eu tô cansado, hoje eu tô cansado, mas como meu compromisso com vocês eu já tava... Gente, olha só, meu compromisso, para quem me conhece, quem chegou aqui agora, não tem ideia, meu compromisso com o Brasil é de melhorar a saúde dos brasileiros, isso é muito sério. E eu estou me dando de corpo e alma para isso.
Eu vou começar a fazer horário para as lives, 8 da manhã e 8 da noite. E eu não consegui fazer 2 dias atrás. Então hoje eu cheguei, primeira coisa que eu falei no carro com minha esposa, falei, amor, eu vou sentar e vou fazer a live. Entendeu? Porque quem chegou aqui agora não tem ideia de quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas já foram ajudadas no mundo inteiro com essas coisas que eu faço na internet. E de graça, tá aqui para todo mundo. Tá aqui para todo mundo. O que eu quero é que você comece a pensar diferente do que é falado só na televisão, parar de ver porcaria e ver o que presta. Parar de ver novela onde fulana trai Beltrana, a melhor amiga chifra a outra e fulano mata ciclano, e é isso que você ensina para o seu filho e leva para dentro de casa, entendeu? Então, tira o que presta da televisão, tira o que presta da internet, tira o que presta de cada lugar e muda a sua vida dentro de casa, tá? Então, assim, é isso, gente. Simplesmente é isso, tá? Então, não tem muito papo na língua, não tem muito nada. Vocês podem ver que eu não falo nada aqui, nada. Simplesmente venho, coloco paradigmas para a pessoa ser mais saudável, tá bom? Então, assim, olha aí, ó, galera do Japão, tá? Um bom dia para todo mundo, uma boa noite para quem tá lá no Japão, que Deus abençoe todo mundo e fiquem com Deus, tá? Quem quiser adquirir o livro, que vai começar a ter pergunta, é lá no site, tá bom? É só passar lá e adquirir o e-book, tá lá, tem lá um banner do e-book, e aí você pode adquirir ele, e ele fala só sobre a ordenada parte de emagrecimento, sobre esses mitos aí do glúten e por aí vai, tá bom? Que Deus abençoe cada um e por aí vai. Para todo mundo que tá aqui, tá perguntando, olha quantas pessoas novas, é por isso que eu tenho tanta calma e amor para falar com vocês, tá? Tem 130 mil pessoas novas, gente, não pode adoçante, não pode açúcar, não pode porcaria nenhuma disso, é lixo, para com isso. Para com isso, gente, sério, de coração. Para de arrumar desculpa para fazer o que você precisa. Sabe por que o Brasil tá do jeito que tá? Porque o ano só começa depois do carnaval. Depois eu começo. Começa logo, bicho. Começa o seu ano agora. Tem quanto tempo você não vai no médico? Primeira coisa, vai lá e marca a sua consulta. Faz um check-up, descobre onde é que você tá. Dosa a sua insulina, pede ele, doutor, eu tô assim assado, tô me sentindo assim. Checa, me revira pelo avesso, por favor. Entendeu? Então assim, se você tem filhos que estão acima do peso, eu falo para vocês, gente, eu recebo crianças no consultório. Gente, é triste. Criança é um miniminho do pai e da mãe. É um miniminho mesmo. Eles vão copiar vocês, não tem jeito. Se vocês fizerem caca, eles vão fazer caca. Criança não trabalha, não tem dinheiro, não tem nada. Você deu o celular na mão do seu filho e tá tendo problema com o celular? Você que gerou o problema, não foi seu filho. Você que não soube educar, a responsabilidade é sua. Se você é mãe e não consegue ser boa mãe, a responsabilidade é sua. Quem tem que buscar aprimorar é você. Eu não tenho manual para ser pai e mãe, gente. Vou contar uma história para vocês. Eu e Carol, a gente se casou esse ano. Eu descobri o que é ser pai e marido ao mesmo tempo. Carol, o Caio, meu filho, que já me chama de pai há muito tempo, desde que eu namoro Carol, o Caio já existe. Então, quando eu trouxe, a gente casou, eu aprendi a ser pai e marido ao mesmo tempo. Tem gente que tem medo de casar, bicho. Ela veio até aqui olhar pra mim. Ela veio até aqui olhar pra mim assustada. Tem gente que tem medo de casar. Só porque vai viver junto da mulher. Imagina casar e virar pai de uma vez. Então assim, meu estado é o estado de graça sempre. Quando eu não tô bravo, é sempre estado de graça, graças a Deus. Então assim, os desafios que a vida impõe a nós todos os dias, eles são crescentes e crescentes, tá? E o mais importante é que a gente pare para refletir os problemas que a gente tem no dia a dia. É fácil? É simples, mas não é fácil. É simples. Tudo se resume a amar o próximo. Tudo se resume a se conectar. Tudo se resume a pensar como que a pessoa vai receber aquilo que você está dando. Entendeu? Tá? Jana, tem um artigo falando sobre adoçantes. Vai lá e pesquisa, por favor. Tem tudo sobre xilitol, os adoçantes lá, tá? Tem várias coisas, gente. Quem tá chegando aqui agora, vai lá no site e pesquisa. E quem tá aqui agora, essas 3 mil pessoas que estão aqui ao vivo, obrigado por me deixar entrar na casa de vocês de manhã ou no trabalho.
O mesmo botão que você está digitando aí para falar, compartilha, tem um botão antes, entendeu? Que é só compartilhar. Então, o que eu estou dizendo, gente? É simples, cara. É simples. E se você complicar a coisa, aí sim dificulta. Mas quem complica é você também, tá? Cara, você chegou tarde demais. Jejum intermitente já foi falado. 8 da manhã e 8 da noite, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês. E até de noite. Fique com Deus, gente. Tchau.